Então é por isso que você ouve a palavra de Deus, para que em você gere fé. E gerando fé, você possa ser transformado e começar a agir como Jesus agiria. Para que as suas atitudes possam ser semelhantes às atitudes de Cristo. Quando você é salvo, você pratica boas obras. O que é praticar boas obras? É você olhar para o irmão aqui e você conseguir enxergar Jesus nele. É você não saber quem é Jesus e quem é ele, de tão semelhante que é. Isso é conversão. É quando a pessoa fica tão semelhante a Cristo que você não mais reconhece ela. É quando você olha para a pessoa e fala: o que aconteceu com você? Você não é mais a mesma pessoa. Você parece com outra pessoa completamente diferente. E quem é essa pessoa que você vai parecer? Jesus. Isso é fé. Entendeu? Entendeu? Então tá, vou abrir os primeiros 5 minutos para a pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Não? É boa a pergunta. Eu vou responder já. Ela perguntou por que fala de fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque a fé, ela não tem tamanho. Ela não tem uma fé grande, não tem fé pequena, não tem qualificativos de fé. Ou você crê ou você não crê. Tem? Ou você crê ou você não crê. Porém, você pode crer, ter fé, só que a sua fé pode estar doente. Você pode crer, mas crer de maneira errada. Você precisa educar a sua fé. Você precisa do Espírito Santo para trabalhar na sua vida, para fazer com que você se torne uma nova pessoa. Você precisa de Jesus, você precisa de Deus. Você precisa que Deus trabalhe em você. Tem uma passagem, lembrei, Mateus capítulo 14, verso 22 ao 36. Vamos para lá. Gente, eu acho que eu vou estourar no tempo, então vocês dão uma olhada para mim no relógio, porque o meu celular está carregando. Tá? Mateus 14, do 22 ao 36. Eu ainda nem abri o Mateus. Acharam? Amém. Mateus é Novo Testamento, viu? Alguém já ouviu falar dessa passagem? Então vamos lá. Todo mundo prestando atenção? Jesus, e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe logo falou, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Até aqui, porque vocês conhecem a história inteira. Qual que é o maior problema daqui? Pedro não teve fé. Pedro não teve fé.
Dúvida. É exatamente. Pedro afundou. E por que Pedro afundou? Porque não teve fé. Por que ele não teve fé? Porque ele duvidou. E por que ele duvidou? Porque ele não teve fé. Né? Vai ficar nesse loop aqui? Na verdade, foi por causa das circunstâncias que ele estava vendo o mar agitado e tudo, aí ele se deixou levar pelo momento que ele estava vivendo e se deixou olhar para Jesus pela fé. Exato, ó, eu já fiz a mensagem já da noite. E na verdade, Oi? só para complementar, e na verdade, ele afundou, não era porque afundasse, na verdade. Porque a ordem foi entrar no barco e passar para o outro lado. E a ordem de Deus em nenhum momento foi descer do barco e ir até a comida. Pedro que quis ir, entendeu? Então, essa fé dele, ele teve pouca fé, mas foi pela atitude dele de, entre aspas, de desobediência, porque a ordem era entrar no barco e ir para o outro lado. E não entrar no barco, sair do barco e andar sobre as águas. Gente, eu acho que estraguei a mensagem dele na noite. Ele ia pegar isso tudo. Não. Mas eu ia falar. Mas no caso, quando ele disse isso, sabe, Jesus não deu uma espécie de. Sabe, ele deixou Pedro vir? Deixou, ele falou bem. Então não foi uma desobediência no caso. Na verdade, eu creio assim. Se ele sabe que só falou, mestre, então deixa que eu vá, sabe, ao seu encontro. E Jesus deixou, então ele não desobedeceu. Tá, Ele Jonathan. afundou porque ele teve medo de Tá certo. passar pelas ondas. Jonathan, pode falar? Em Tiago mesmo, Ah. ele fala, versículo 6 diz assim: peça, porém, por fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Isso é pregador, isso é bom. É legal, é legal. Ajuda muito isso. Peço que vocês segurem esse verso na sua mente, tá? Que a gente vai chegar lá. Primeiro, vou dizer o que é essa pouca fé. Posso dar uma de coisa só para o pregador ver? Só para o pastor ver? Isso daqui no grego é uma palavra só, pequena fé. É oligopistos. É uma palavra só. Que significa fé doente, fé debilitada. Entende? Por isso que eu falei para ela do grão de mostarda. Para explicar o grão de mostarda, tem que falar sobre isso. Pedro, ele estava nessa caminhada de atravessar o mar, correto? De repente surgiu a tempestade, as adversidades que o nosso irmão está falando, e o barco ia afundar. Cristo aparece e eles falam: se é Cristo mesmo, deixa eu ir ter contigo. E Jesus fala: vem. Gente, andar naquele mar não é andar em cima dessa piscina. Ó, como a piscina está calma. Consegue ver a piscina daí? Tá, agora atravessa essa piscina andando. Complicado, né? Vai tomar um banho. Mas era uma tempestade brava. O vento era contrário. A fé de Pedro estava baseada na ordem de Cristo. Vem. Ó, baseada, firme fundamento. Estava fundamentada a sua fé naquela palavra vem. Porque Cristo vem, eu vou. Entende? Mas a fé de Pedro estava doente. Estava doente. Olha, é bom para pregadores aqui, né? Não vai notar, não. A fé de Pedro estava doente. Porque a fé de Pedro estava doente, ele se deixou ser levado pelas circunstâncias ao seu redor e ao seu derredor. Quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para a tempestade, quando ele olhou para o mar, as ondas, ele falou: eu vou afundar. Pera aí, mas ele estava baseado a sua fé de que Cristo falou que ele ia até ele. Então por que ele pensou em si: eu vou afundar? Porque a sua fé estava doente.
Nesta hora aqui é que o pessoal fala que Pedro foi uma cafeteira. Já ouviram falar isso? Porque foi um homem de pouca fé, né? Na verdade, eu acho que ele foi de muita fé, né, se for ver. Se for comparar, porque qual dos discípulos eu acho que teria coragem de tomar a iniciativa que ele teve? Exato. E na verdade. Exato. Mas deixa eu coisar aqui, senão eu já tô ficando demais aqui. Já era pra eu estar passando pra frente. Desculpa, tá? Não, pronto. Ó, é o seguinte: Pedro estava com uma fé doente. Apesar de tudo, ele estava com uma fé doente. A sua fé precisava de cura. Olha como que ele foi diferente quando ele foi receber o batismo com o Espírito Santo. Ele estava indo para a igreja orar. Alguém já ouviu essa história? Já, né? Quando ele ia para a igreja orar, viu um paralítico. Falou: me dá uma esmola. Ele falou assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Isto é ter uma fé sólida. Porque ele tinha essa fé sólida, ele poderia falar isso. Porque a sua fé não estava baseada nas circunstâncias, e sim naquilo que Cristo tinha dito. Estava baseado na palavra de Deus. Estão começando a entender? Fé é atitude. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui de fé. Que fé é atitude. Vamos dizer que eu vi isso daí na internet, então não foi eu que inventei, tá? Vamos dizer que exista aqui um campeão mundial de travessia de corda bamba. E tem um penhasco aqui, de um lado para o outro, do Orlando para o nosso querido pastor Zé. Um penhasco. E uma linha do tamanho de uma linha de nylon resistente, que possa atravessar de um lado para o outro. E vocês todos assistindo, ele pegasse e andasse de um lado para o outro. Todo mundo falaria: ó, legal. Aí daqui a pouco ele colocasse uma venda nos seus olhos e atravessasse de costas. Aí vocês falariam: ó, batia palma. Aí pegava uma bicicleta, atravessava andando de bicicleta. Vocês batiam palma. Um monociclo. Vocês ficavam extremamente assustados, assim: ó, ele consegue. Aí daqui a pouco ele plantando bananeira com 2 dedos, assim, de um lado para o outro. Esse é bom. Aí daqui a pouco ele pega um carrinho de mão e começa a atravessar com um carrinho de mão. Aí você atravessa e você começa a falar: olha, você é bom, você é ótimo. Aí ele fala: você acredita que eu consiga voltar com esse carrinho? E ele fala: olha, comparado a tudo que você fez, eu acredito que você possa voltar. Se você acredita mesmo, acredito. Então tudo bem, suba no carrinho. Você subiria? Sabe o que é fé? Fé é você ter Cristo numa ponta do carrinho e você subir no carrinho para atravessar. Não precisa duvidar, não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é sentar no carrinho. Você não precisa atravessar. Você não precisa fazer nada. Porque quem vai atravessar vai ser aquele que está do outro lado do carrinho. Isso é fé.